Hello people, hi students, hi everybody, how do you do? Are you fine? I hope so. Olá pessoal, aqui é o professor Robson Lima e hoje nós veremos a página de número 7 do nosso livro, ok? Vamos começar um assunto novo e este assunto trata-se dos relative pronouns, ok? Olha só, e já começa com uma questão aqui, tá? Eu não quero nem saber de explicar o que é o relative pronouns, então por isso nós vamos ver o material que eu separei para explicar isso aqui melhor e depois a gente volta para cá para resolver as questões, ok? Então vamos ao material, let's go. Ok, então vamos lá, leiam comigo. Os pronomes relativos that, who, which e whose, eles se referem a termos citados anteriormente e devem ser usados sempre para se introduzir uma oração subordinada a uma oração principal. Cada pronome possui sua função diferenciada. Por exemplo, that, que, relativo a pessoas, animais e coisas. Você vai usar o that para se referir a pessoas, animais, coisas. Exemplos aqui, ó. He is the man that saved the planet. Ele é o homem que salvou o planeta. That is the dog that bit my neighbor. Aquele é o cachorro que mordeu minha vizinha. This is the TV that is on sale. Esta é a televisão que está na promoção. Então, percebam que o that aqui, que está em negrito, ele se refere ao que foi citado anteriormente. Ó, ele é o homem que... Esse that se refere ao homem, ok? Ele é o homem que salvou o planeta. Quem salvou o planeta? O homem. That is the dog that beats. Ou seja, esse that está se referindo ao cachorro. O cachorro que mordeu a vizinha. Então, ele é usado para você se referenciar animais, coisas, pessoas, ok? Vamos ao which. Which, ele significa que, o qual, os quais, a qual, as quais, relativo a coisas e animais, ok? Exemplos: This is the bus which I take to go home. Esse é o ônibus que eu pego para ir para casa. O que você pega para ir para casa? O ônibus, ok? This is the cat which got in trouble yesterday. Este é o gato que entrou numa fria ontem. Trouble, numa fria, em problemas. Então, this is the cat which. Esse é o gato o qual que entrou numa fria. Então, o which aqui está se referindo a quem? Ao gato, ou seja, ao que foi referenciado anteriormente, foi falado anteriormente. Como diz aqui, ó, se referem a termos citados anteriormente. Alright? Vamos agora ao who. Who, quem ou que, relativo a pessoas. Ou seja, vai ser usada para você se referir a pessoas. There is a man outside who wants to see you. Há um homem lá fora que quer falar com você. Quem quer falar? Quem quer falar com você? Um homem lá fora. Ou seja, o who está se referindo ao homem, à pessoa. Próximo. Was significa cujo, cuja,
cujos, cujas. Relativo a posse, ele vai dar uma ideia de posse, e é usado para pessoas e animais. Exemplo: That is the girl whose brother was making some magic tricks at the party last Saturday. Aquela é a garota cujo irmão estava fazendo alguns truques de mágica na festa sábado. Ou seja, o use aqui está indicando que ela é irmã do garoto que estava fazendo as mágicas. Está dando ideia de posse. Ela é irmã dele, ok? Outro exemplo: This is the shirt whose sleeves are too tight. Esta é a camisa cujas mangas são muito apertadas. Ou seja, as mangas são de quem? São da camisa. E elas são muito apertadas. Ainda temos o pronome whose, que tem a função de indicar posse tanto para pessoas quanto para coisas. Ou seja, mais exemplos aqui do whose. This is her father, whose car I showed you yesterday. Este é o pai dela, cujo carro eu te mostrei ontem. This is Jake, whose sister went to college with me. Este é o Jake, cuja irmã foi à faculdade comigo. Então, o uso da ideia de posse, de que a coisa pertence a outra coisa. Perceba que esses mesmos exemplos em que o pronome relativo whose é usado poderiam conter o pronome who e não perder o sentido. Atualmente, tanto na escrita quanto na fala, o pronome who é mais comumente utilizado que whose. Será? Vamos ver. Ó. Poderia dizer: This is her father who car he showed yesterday. Esse é o pai dela, de quem o carro eu mostrei ontem. Ok? Além desses pronomes relativos, o inglês ainda conta com outros, porém com sentido e ocorrências mais específicas. São ele: where, vocês vão ver também o pronome relativo where, ele é usado para referir-se a lugar, significa onde. When significa quando, para referir-se a tempo, when. What, o que, utilizado para referir-se a algo que é sujeito ou objeto da frase. Ok? Vejamos como eles funcionam dentro das frases. Vamos ver os exemplos aqui para esses pronomes também. He didn't know where she came from. Ele não sabia de onde ela veio. They will travel when she graduates. Eles irão viajar quando ela se formar. I know what they are looking for. Eu sei o que eles estão procurando. Ok? Então acho que já deu para dar uma entendida. Deu para esclarecer um pouco mais aqui as ideias sobre os pronomes relativos. Então vamos voltar para a página. Vamos lá então. Ó, primeira questão. Read the following sentence from the text and pay attention to the words in bold. Check the correct option to describe their function in the examples. Então, o que ele está pedindo aqui? Ó? Leia as seguintes frases do texto e preste atenção para as palavras em negrito. Marque a opção correta para descrever a função dos exemplos. Então vamos dar uma lida aqui prestando atenção, para depois nós podermos aqui marcar, escolher qual opção que está correta em relação
a este enunciado aqui da caixa de texto. Vamos lá. In a rapidly changing global world, where interacting with multinationals is becoming the norm, there is growing need to not just cross geographical borders, but also cultural. Appreciate multiple perspectives which enable you to effectively establish long-term relationships. Ok? Então, nós temos aqui em negrito as palavras where e which, como nós vimos anteriormente. Eles são os pronomes relativos. E o where, como nós vimos, ele dá a ideia de lugar. Então, está se referindo a quem? A isso aqui, que foi falado anteriormente. Rapidly changing global world, ao mundo de mudanças rápidas. Onde, certo? E which, appreciate multiple perspectives, que nos permitirão maior eficiência, efetividade, estabelecer relações duradouras e efetivas. O que é que vai nos permitir relações duradouras e efetivas? Múltiplas perspectivas, ok? Então, vamos ver agora as opções. A primeira opção, they are used to refer to nouns, people, places, things, ideas, etc. mentioned previously. Eles são usados para se referir a substantivos, pessoas, lugares, coisas, ideias, etc. mencionados previamente. Eles contrastam dois tópicos opostos, ou presente desacordo, present disagreement. Próxima opção, they show the reason behind an option. Eles mostram a razão por trás de uma opção. Então, logicamente, os pronomes relativos, eles são usados para nos referirmos a substantivos, pessoas, lugares, coisas, ideias mencionados anteriormente, como nós vimos lá no material, ok? Então, a opção correta aqui é a primeira, podem marcar, alright? Vamos em frente. Olha só. It's very common to use relative pronouns to clarify an idea or the meaning of something, such as in dictionary entries. É muito comum usar os pronomes relativos para clarear uma ideia ou um significado de alguma coisa, tais como as entradas de um dicionário. Tradition, the stories, beliefs, etc. that have been parts of the culture of a group of people for a long time. Então, a tradição, histórias, crenças, etc., que tem sido parte da cultura de um grupo de pessoas por um longo tempo. Isso aqui é um exemplo do pronome relativo, sendo usado aqui, o that, ok? Está se referenciando a quem? A tradição, ao que foi enunciado anteriormente. Alright? Então vamos em frente aqui, resolver agora a segunda questão. Diz assim: check some examples of relative pronouns and match them with their use. Verifique alguns exemplos dos pronomes relativos e
relacione-os com seus usos. Vamos lá, olha. The global world where we live is multicultural. O mundo global onde nós vivemos é multicultural. The girl who bowed to greet you is Asian. A garota que cumprimentou você, a garota que se abaixou para cumprimentar você é asiática. George, whose culture is based on nonverbal communication, talks with his hands. O George, cuja cultura é baseada em comunicação não verbal, fala com suas mãos. Cultures which are completely different from ours can teach us a lot. Culturas que são completamente diferentes das nossas podem nos ensinar muito. This is the boy who comes from Spain. Este é o garoto que veio da Espanha. At the zoo there is a parrot which can talk to the people. O zoológico tem um papagaio que fala com as pessoas. This is the town where I spent my childhood. Esta é a cidade onde eu passei a minha infância. The girl whose poem I read is in high school. A garota cujo poema eu li está no ensino médio. E aí, o que ele quer que nós façamos? Cheque, que nós verifiquemos os exemplos dados, nós façamos a relação entre os pronomes relativos e os seus devidos usos. Então, o pronome que está sendo usado com pessoas, qual é para pessoas? Está aqui a resposta, é o who. Podemos verificar, a garota, who, ele está se referindo à garota. Outro exemplo aqui com who. This is the boy who, ele é o garoto que. Então também está se referindo a pessoas. People. Places, o pronome que se refere a lugares, logicamente é where. Olha aqui. The global world where, o mundo global, onde. Então, qual é o lugar? Que lugar é esse? Onde nós vivemos e é multicultural. É o mundo globalizado. Então, places, lugares, where. Which ele é usado para coisas. Vamos ver o exemplo aqui, Cultures which are completely different. Culturas, então coisas, culturas, ok? E use a ideia de posse, possessive case, caso possessivo. Vamos ver aqui um exemplo. Use. The girl whose poem I read. A garota cujo poema, de quem o poema eu li. Então, a quem pertence o poema? A garota. Então está aqui o uso dando a ideia de posse. O poema pertence a ela. Ok? Então, pessoal, por hoje é só. Thank you very much. Revejam bem esse assunto, pratiquem, copiem os textos e o material que eu separei e mostrei para vocês para fixarem melhor este assunto, alright? Vamos ver mais exercícios na próxima aula. Thank you very much. See you later. Até a próxima.